Eu deixo no YouTube para o pessoal. Você já leu, Débora, O Poder do Hábito, o da capinha amarela? Uhum. Então, bora lá. Bom, eu vou fazer o seguinte, vou deixar gravado aqui a análise de cada, análise não, um insight de cada um dos capítulos para falar sobre. Aí, se vocês quiserem participar sobre o insight que eu vou trazendo, a gente vai debatendo, vai conversando. Uhum. Normalmente, eu começo falando qual que é a percepção, né, da capa, do título, versus a leitura do livro. Você que já leu, Débora, a Rafaela, não sei se já leu também. Não, O esse Poder do não. Hábito. Você quer trazer a sua percepção do livro como todo, Deb, para iniciar? Na verdade, embora ela não leu, ela veio falando constantemente. Colocando um mudo aí para não dar eco. Não, peraí. É que ela veio me ajudar no escritório. Eu ativo o mudo dela aqui, pronto. Ah, eu te ativei. Mas ela veio falando bastante sobre ele. É isso mesmo, Poder do Hábito. E que, na verdade, ele fala que você não precisa mudar seus hábitos, mas você reformular eles para que vire um hábito. Então, por exemplo, se você tem alguns determinados hábitos não saudáveis, você transformar eles numa forma saudável. É, por exemplo, quando você tem algumas determinadas metas, ele fala que você não precisa completar elas 100%, mas você ter o hábito de você transformá-las elas em 1% todos os dias, até que você consiga conquistar aquilo que você se propôs a fazer. E é Fazer um isso. pouquinho por mês, É. exatamente. Acho que é o principal. O que fica para mim, assim, né, do principal do livro é o loop que ele traz, que é o gatilho, a rotina e a recompensa. Quando eu li esse livro, para mim, o que mais foi valioso de insight foi entender que eu poderia manter a recompensa, que eu poderia manter o gatilho, porque eu ficava tentando mudar o gatilho. E o gatilho é uma coisa que normalmente é o mais difícil de você mudar. Então, ele fala, não é criar um novo hábito, é mudar a rotina para manter a recompensa daquele gatilho. Acho que essa é a mensagem principal para que você tenha hábitos mais saudáveis e para que você consiga gerar hábitos que vão te trazer o resultado. É como se fosse a cura do hábito, né? Que ele fala, mais do que criar um hábito novo. Então, pensando lá no capítulo 1, o que eu anotei de maior insight? Traduzindo para o que eu trabalho muito com as minhas clientes e que a gente também fala muito disso, né, Dé? Quando você identifica o gatilho e a recompensa que sustenta aquele hábito, fica muito mais fácil você mexer no ponto certo, ao invés de ficar brigando com a força de vontade no escuro. Ou seja, principal bolada do capítulo, vamos dizer assim, a importância de você identificar quando você está no automático. Se você não consegue identificar, se você não consegue sair do automático, você não consegue trabalhar naquela força de vontade. Ele traz até o exemplo do labirinto, nesse capítulo que ele fala, né, que o cérebro desliga a parte do esforço e ele entra no modo automático, assim que ele vai reconhecendo a deixa ali, o gatilho. Então, qual que a principal ação que eu fiz na primeira vez que eu li esse livro, que me ajudou a perceber o automático, é fazer a anotação daquela rotina do automático. O que você faz na hora que você acorda, o que você faz na hora do almoço, o que você faz na hora que você está estudando, o que você faz na hora que você vai prospectar, o que você faz na hora que você vai fazer qualquer coisa de trabalho, para que você perceba o gatilho e a recompensa daquele. Então, na primeira parte é isso. Algo a declarar sobre isso? Que a recompensa é o que o cérebro ganha. O gatilho é o que dispara e a rotina é o comportamento em si. É que ele deixa
você fica ligado no piloto automático, né? Por exemplo, você chega do trabalho, aí você liga a televisão, aí você vai entrar na fase de relaxamento. Basicamente Exato. isso, né? Então, a importância para mim, a bolada é, primeiro de tudo, saia do automático, perceba a rotina que você vive. É traduzir a rotina. Não é porque é uma rotina que precisa ser automática, é você ter consciência dela. Aí, lá no segundo capítulo dessa primeira parte, que ele fala como, ele começa a trazer a ideia-chave de como criar novos hábitos, né? Então, o hábito, ele sempre vai ser fortalecido quando surge uma ânsia, uma vontade daquilo acontecer. Então, é a antecipação da recompensa que vai puxar a sua rotina. Então, qual que é a bolada que eu trouxe aqui, né? Muitas vezes o comportamento não é pelo que parece. Tipo, não é pela comida, pela pausa. É descobrir qual é a recompensa real de você conseguir trocar aquela rotina entregando o mesmo resultado. Entra um pouco com o capítulo 3, que eu acho que aqui é o ganho secundário. É, inclusive, o que a gente falou também um pouco. Então, assim, você descobre qual que é a recompensa daquela rotina. Ele mostra os sinais ali, as deixas, né? Que pode gerar uma expectativa tão forte que o corpo entra na rotina para fechar o ciclo, assim, e receber aquela recompensa. Então, primeiro, quando tiver o gatilho, quando tiver a ânsia daquela recompensa, você perceber qual que é o real motivo que você está fazendo aquilo, que faz parte do cérebro automático. Mas aí eu acho que junta tudo do que ele faz dessa parte 1 do primeiro e do segundo capítulo, quando a gente vai para o terceiro, que aí é o principal, que é aquela regra de ouro, né? Que é quando a troca funciona melhor quando você não tenta mudar tudo de uma vez. Quando você percebe o gatilho, aumenta a chance de você manter a consistência. Então, você deixa o gatilho, você mantém a recompensa, você troca a rotina. Ele traz o exemplo dos grupos do A, que funciona, né? Porque dos alcoólicos anônimos lá, por quê? O gatilho é ali a vontade de beber. E a recompensa é o alívio, o alívio ali que sente quando você vai para a bebida. Só que o que ele muda? A rotina, que é a reunião. Então, você vai continuar tendo gatilho, aquela vontade de beber, só que ao invés de você ir beber, você vai para a reunião, e a reunião te traz a recompensa igual à recompensa da bebida. Do alívio, de estar com pessoas, da tranquilidade, da paz. Então, por exemplo, quando eu lembro, eu nunca me esqueço que quando eu li esse livro, eu comecei a mudar muito uma coisa que aparecia para mim, que era o meu exemplo. O meu gatilho era de curtir um momento com o marido ali, de estar bem com ele, feliz e tal. Quando acontecia isso, o que a gente fazia? Saía para comer, comia alguma besteira e gastava dinheiro. Alguma comida gostosa, alguma besteira e gastava o dinheiro. E aí eu tinha a recompensa do prazer ali da comida, do prazer de estar junto com ele e tudo mais. Quando eu consegui entender isso que o livro traz, eu mantenho o gatilho, que o gatilho é estamos bem, estamos felizes, só que a rotina de sair para comer alguma coisa, a gente substituiu por vamos cozinhar junto alguma coisa, que aí eu tinha a recompensa de estar com ele e de comer alguma coisa gostosa. Só que eu economizava o dinheiro e comia alguma coisa gostosa mais saudável do que na rua, entendeu? Então, quando a gente consegue trocar, mantém o gatilho, mantém a recompensa, mas a gente consegue trocar a rotina, eu acho que é a maior bolada que o livro me deu a primeira vez que eu li. Faz sentido? Você já tinha pensado em algo assim, que dá para trocar a rotina?
Mantém, né, o que ganha. Então, por exemplo, você deixa bem claro o que gera o gatilho para você poder mudar a rotina, porque senão não adianta. Então, a gente percebia, eu comecei a perguntar assim, por que a gente sai toda hora para comer? O que acontece que a gente pega e sai para comer? É quando a gente está feliz, quando a gente quer comemorar. Tá, então se esse é o gatilho, o que eu posso fazer de diferente que vai me trazer a mesma recompensa? Então, primeira pergunta. O que acontece quando a gente tem tal ação? Eu acho o gatilho. Quando a gente faz essa ação, o que a gente ganha? Qual que é a recompensa que a gente tem? Eu acho a recompensa. Aí eu consigo manter o gatilho, manter a recompensa, só que eu mudo a rotina. Então, ao invés de eu sair, gastar dinheiro e comer uma coisa muito errada, eu fico em casa, tenho um momento a dois, faço uma comida, alguma coisa, posso até fazer um lanche, só que vai ser mais saudável, vou gastar menos dinheiro e mantenho a recompensa. Certo? Fê, você tá ouvindo? Eu vi que você acessou agora, mas tá sem a câmera. Não sei se ela tá podendo falar. Acho que não. Bom, vou continuar. Se você não puder falar, se você quiser falar alguma coisa, coloca no chat. Aí a parte 2, então, que ele traz sobre as empresas também, né? Isso daqui é legal, Débora, você que tem equipe também, não sei se você lembra dessa parte, que ele fala de algumas coisas do efeito dominó, tipo, você muda uma coisa na empresa, você consegue mudar várias ações, várias atitudes, e aí ele traz até, acho que no capítulo 5, a questão do Starbucks. Vou chegar lá, não sei se você lembra, eu vou te lembrar, porque pode te ajudar também. Então, primeiro ele traz os hábitos, os principais, os hábitos que importam. E aí, traduzindo para a nossa rotina aqui. Ele fala, ele cita o nome angulares, os hábitos são angulares, que é quando você muda, cria um efeito dominó. Então, o único hábito-chave pode puxar uma transformação de reorganizar tudo, as prioridades, as métricas, a cultura da empresa, etc. Por exemplo, alguns hábitos mexem no sistema inteiro. Vou dar um exemplo em empresas, né? O hábito de fazer um daily ali, todos os dias, 5 minutos, juntar a equipe toda no começo do dia. Pode gerar uma cascata de bons resultados, por você ter este hábito na empresa. Trazendo para a vida pessoal, e aí o que eu falo muito para minhas clientes, o hábito, por exemplo, do aterramento e escrita emocional. Então, quando você acorda, você faz o aterramento todos os dias, o que cascateia para o resto do seu dia? Você desacelera, se acalma, foca, fica mais centrada. Então, um hábito que você faz, uma pequena coisa que você faz todos os dias cascateia, por exemplo, em se manter mais calma durante o dia. Quando você se mantém mais calma durante o dia, você pensa melhor. Quando você pensa melhor, você toma ações estratégicas e atitudes melhores. Você tem mais resiliência. Quando você tem mais resiliência, você surta menos. Um exemplo. Então, que hábito que você pode colocar todos os dias que vai cascatear? Porque aí ele organiza a prioridade. Por exemplo, que hábito que você pode fazer todos os dias dentro da empresa, com a sua equipe, que vai cascatear ali para todo mundo saber as prioridades, a linguagem, as métricas, o comportamento coletivo. Ele traz um exemplo no livro da empresa, Alcoa, não lembro o nome, que escolheu a segurança ali como um hábito angular. Então, por causa da segurança, exige um processo, que exige um reporte, que existe uma resposta rápida, e aí a cultura inteira da empresa mudou em relação a manter a segurança.
Então, a pergunta-chave aqui é o seguinte: qual hábito, se virar padrão, vai puxar todo o resto que vai te trazer consequências positivas? Aí eu pego no pé das minhas clientes, né? No mínimo, aterramento. Escrita emocional aqui, uma escrita emocional ali. Te gera, puxa todo um resto positivo. Faz sentido? Bastante. Aqui no escritório mesmo, toda sexta-feira, isso de fato é real e eu sou prova viva disso. Aqui no escritório, toda sexta-feira, nós temos o hábito de fazer café da manhã com a equipe e nós separamos ali 2 horinhas do nosso dia para fazer o feedback coletivo e depois o feedback individual. E assim, é o dia que elas mais gostam, né? E isso traz grandes resultados. Elas ficam mais empenhadas, elas ficam mais disciplinadas, elas ficam mais motivadas. E realmente foi um hábito que eu não tinha, que eu tive que mudar, separar um momento na agenda para fazer isso. Então, aconteça o que acontecer, na minha agenda tá lá os horários, toda sexta-feira, café da manhã com a equipe, e eu vejo frutos disso. É algo que, assim, é, é um tempo valioso, mas ele é mais valioso ainda com a equipe, porque isso me gera resultados. É sobre isso. Um pequeno hábito faz elas ficarem mais engajadas, faz elas ficarem mais alinhadas, que gera resultado no final do dia. O que você pode implementar, talvez, de 5 minutos diários, que traria mais resultado também, não só na sexta? Ou, às vezes, mais vezes na semana. Às vezes, para começar a semana tão bem quanto finaliza na sexta, talvez na segunda-feira. Por que não um café com a equipe numa segunda, para começar diferente? Porque segunda-feira é aquele inconsciente coletivo, né? A pessoa tá triste. A pessoa tá. Ela nem tá triste, mas ela tá triste, porque é segunda. Parece que é uma obrigação ser triste na segunda. Brincando, né? É um dia mais desafiador no inconsciente coletivo, se você for ver. Às vezes, um hábito de segunda-feira pode também mudar a semana toda delas. Começa e fecha com chave de ouro. Talvez, né? Só para ficar. Vale a reflexão. Valeu. Aí ele fala do Starbucks, do hábito do sucesso, né? Que é quando a força de vontade se torna automática. Acho que a ideia-chave ali, acho que é no 5º capítulo, que ele traz a força de vontade como um hábito treinável. E aí, para que a força de vontade seja algo automático e treinável, ele traz o IC. A estratégia do IC, né? Então, ele fala que, ele até fala assim, o autocontrole não é talento. O autocontrole é treinamento do se X acontecer, então Y vai entrar em ação. Aí isso elimina aquele negócio das questões sobre pressão, imprevistos na nossa vida, de uma forma geral, né? Ele traz a questão do Starbucks, mas pensando na vida pessoal e na vida profissional. Quando aparece o estresse, o que acontece no nosso cérebro? Ele volta automaticamente para o modo sobrevivência, quando aparece um estresse. O que é considerado um estresse? Um imprevisto, uma dificuldade, um problema, um estresse, algo que saia do comum. Sempre que a gente passa por um estresse, a resposta natural do nosso cérebro é: opa, precisamos sobreviver, o resto é resto. Então, ele entra no modo sobrevivência, no modo automático. Quando você ensaia respostas do plano e se, você começa a criar um padrão que, nesse modo sobrevivência, você busca uma solução. Tudo na vida é dual. Então, tem os dois lados da moeda. Quando você faz um plano e você fica pensando no e se,
eu que sou muito sistêmica, trabalho movimentos sistêmicos e trabalho energia, o IC é um problema, ao mesmo tempo que ele é uma solução. Então, eu gosto da estratégia do livro, mas eu trago uma visão de tomar cuidado para o IC, para que você não duvide, não congele a partícula, sabe? Então, por exemplo, vou faturar 20 mil reais no mês. Mas e se não der certo? Eu, como uma mentora que trabalho muito sistêmico, eu tomo cuidado com o e se. Mas na estratégia do livro, de uma forma que ele traz, se você trouxer isso como uma adulta, pensando em planejamento e reajuste de rota, faz sentido. No Starbucks, ele fala muito do treinamento das respostas e rotina para lidar com pressão e conflito. Que no estresse, a pessoa não depende da motivação, ela depende de uma solução já ensaiada. Aí, como que você pode aplicar isso sem necessariamente congelar a partícula ou não entrar em ação, né? Você faz o planejamento ali, você faz uma meta e você pensa no que pode impedir de atingir essa meta. Aí é o seu e se de uma forma estratégica e bem pensada. Então, por exemplo, vou faturar X, para isso, vou treinar a equipe, vou prospectar Y e vou fazer tal coisa na agenda. Aí eu entro com a pergunta: o que pode me impedir? O que pode atrapalhar este meu lindo plano? Aí eu entro com os scripts, como ele traz nos livros do IC. Então, por exemplo, o que pode me impedir, o que pode atrapalhar meu plano? Se a equipe demorar mais que o previsto para pegar a mão do resultado, para pegar a mão da rotina. Se a equipe não entender, o que pode me impedir, o que pode atrapalhar meu plano de prospectar? Putz, se eu não colocar na agenda um tempo a mais, se eu não organizar de fato, ou se eu brigar com meu marido e ficar triste. Sabe, você pensa em situações e aí você cria o script para elas. Aí você cria a solução. Aí eu acho fenomenal a estratégia do IC. Você usa ela para quê? Se acontecer tal coisa, então eu farei tal coisa. Você antecipa, aí é um planejamento muito bem feito, porque você antecipa possíveis bloqueios, possíveis imprevistos para aquele planejamento. Certo? Faz sentido? Eu, toda hora que planejar, que organizar, que pensar numa meta, eu antecipo o que pode dar errado. Beleza. Aí, ele traz, no 6º capítulo, a questão da crise. E aí, aqui eu vou traduzir para o que eu ensino e para o que eu falo. As crises abrem a janela para mudança, certo? É o que ele fala. Mas só vira evolução quando ele traz que só vira evolução, uma crise, quando você cria um processo, quando você cria algo novo com isso. Eu traduzo para o que eu ensino, porque eu falo lá nos meus atendimentos. Tudo que acontece, toda crise, tudo falta do resultado, ou não atingimento de um resultado, só é válido quando você tira aprendizado. Então, o poder da crise, no 6º episódio que ele traz, eu traduziria sempre no que aprendizado eu tiro disso. O caos organizacional,
o caos na nossa vida, a área que você olha para a sua vida que você não está tendo resultado, só te vale passar por tudo isso que você está passando, por todas as provações e resistências e desafios, se você consegue tirar aprendizado. E aí, a bendita da coisa que eu pego no pé de todos os meus clientes, e Débora sabe bem. Qual é o aprendizado? Qual é a vitória? O que mudou? Se a gente não consegue reconhecer, você só vai viver no caos. A crise não vale de nada se você não reconhece a vitória, porque elas abrem janela para mudança do hábito. Porque numa crise as pessoas ficam mais flexíveis, elas precisam se adaptar, elas precisam reinventar a roda. Quer ver o maior exemplo? Na pandemia, o Covid. O mundo inteiro ficou mais flexível. Saiu todo mundo do escritório para o online. Teve que se adaptar. Certo? As antigas regras quebraram. Só que as mudanças que continuaram foram as que viraram processos, as que geraram aprendizado, por exemplo. Quem continuou com o home office? Quem criou o processo claro e gestão de modelo híbrido e de home office. Quem voltou e desistiu? Quem não criou. Quem ficou na zona. Muita coisa regrediu, que a gente poderia ter evoluído no Covid, e muita coisa regrediu depois. Porque não houve um checklist, um processo, aprendizados. E aí as coisas foram regredindo. Voltou o jeito antigo de fazer. A reunião longa, né? Aquela reunião podia ser um e-mail, que na crise, que no Covid, dava-se um jeito de viver, certo? Ele traz o exemplo de casos organizacionais ali que mostram que as crises aceleraram muitas mudanças na forma de liderar, na nova rotina, nos novos padrões. Então, a crise vai deixar mais flexível, mais adaptável, só que se a solução não virar rotina, processo, se a solução não gerar um aprendizado, uma mudança de comportamento e de hábito, retorna ao padrão antigo. Então, por exemplo, quando a gente está no caos, quando a gente está surtada, quando sei que, se a gente tira aprendizado, se a gente cria processo, se a gente traz para clareza, o caos valeu de alguma coisa. Se a gente não faz nada disso, ele não valeu de nada. Resumidamente é isso. Aí o 7º capítulo, ele traz a questão quando os hábitos ficam mais previsíveis, quando as empresas preveem os hábitos, e aí eu faço muito uma relação com o desconforto. Então, ele fala que os dados, as análises, né, pode identificar os padrões e tudo mais. E quando a gente está num momento de transição, os hábitos ficam mais previsíveis e influenciáveis. E é aí que os novos padrões pegam. Então, na mudança de fase, por exemplo, quando você está num novo trabalho, uma nova rotina, uma nova equipe, tudo bagunça, certo? Só que isso facilita para que você gere novos hábitos e implementem eles. Então, o que eu trago na forma aqui do meu trabalho? No desconforto é que a gente cresce. É um perigo quando a gente está no mediano, no medíocre, no estável. Tipo, eu não tenho dinheiro para o meu maior sonho, mas também não estou passando fome, tá tudo bem. Aí você se ferra porque você está no confortável.
Essa foi a maior bolada a primeira vez que eu li esse livro. Então, assim, não estou passando fome, tenho uma vida confortável, passeio, faço as coisas. Ah, mas não consigo ir para a Disney, que eu queria ir para a Disney esse ano, eu não vou conseguir. Eu estou ali no confortável. Quando está estável, a maior parte do dia roda em piloto automático. Você acorda, você pega o celular, você toma seu café, você trabalha, você come, você descansa, quase sem pensar. Esse automático, ele é eficiente. Por quê? Está sobrevivendo, não está? A gente veio nesse mundo do nosso cérebro para quê? Para sobreviver. Só que a gente fica resistente à mudança ali. Agora, quando bagunça, quando entra a crise, eu brinco que é quando a gente chega no fundo do poço, o lado bom é que só tem para cima para ir. Quando a gente chega no fundo do poço, vem o desconforto, vem a transição, vem o caos, a mudança de rotina. Aí o cérebro precisa entrar no modo de reorganização. E isso vale ouro quando você sabe usar isso a seu favor. Então, acho que esse 7º capítulo, quando ele fala de prever os hábitos, a maior lição que fica é: no desconforto é que a gente cresce. E a bolada é: quando você está estável, é perigoso. Você precisa se colocar no desconforto. Você está estável, aumenta a meta, cria um desafio. Busca algo diferente. Vai pensar em evoluir, vai pensar numa coisa diferente, numa evolução, porque é isso que vai te gerar mais resultado. E aí, na parte 3, ele traz a questão da sociedade, né, dos hábitos da sociedade. Aí, acho que é no episódio 8, no capítulo 8, que ele fala que os movimentos acontecem, que as mudanças coletivas começam com laços fortes e escalam até virar uma norma social. Então, primeiro o grupo sustenta, depois a prática se espalha. Eu trago essa questão da sociedade para a liderança, a minha bolada. Porque para virar um movimento, né, o líder, ele faz como? Por inspiração. Então, como que acontecem as grandes mudanças em empresas? As ideais, como que é um mundo ideal? Começa de cima. Um grande líder sustenta aquilo. Aí ele inspira. E quando ele inspira, ele traz isso ali até virar uma norma. Entende-se sociedade como uma empresa, com o líder e seus colaboradores. É uma sociedade. Começa pequeno, inspira, passa para a equipe. Então, quando ele traz essa questão dos movimentos ali que acontecem na sociedade, eu trago muito para o lado da liderança. E aí não preciso dizer que o nono capítulo, para mim, é um dos que eu mais pego no pé de todos os meus clientes, que é o livre-arbítrio e a responsabilidade. Nós somos responsáveis pelo hábito que a gente cria, deixa de criar, pelo reajuste de rota. Você nem sempre vai conseguir controlar o impulso, mas você controla o sistema. Qual que é o sistema? O ambiente, as rotinas, o que aquilo te causa, a recompensa. Você que cria o comportamento da repetição. Então, primeiro, repetição. O comportamento vira o mais automático e mais previsível possível. Então, o aterramento diário me ajuda, cascateia para vários outros benefícios. Repete, repete, repete. Tudo que é repetição. Por que está agora nas redes sociais, o que está virando, o que está fazendo sucesso é repetição? Já viu isso de conteúdo que repete? Aquele cara que fala assim, vamos fazer da receita ali. As pessoas, quando elas repetem
o modo do cérebro é economiza energia. Não preciso pensar para fazer aquilo, gera confiança. E o cérebro vai na sobrevivência. A repetição não é só fazer muitas vezes. Você faz no mesmo formato, com regularidade, e cria o sinal, o gatilho. Então, por exemplo, toda segunda-feira no mesmo formato, regularidade. Aí depois que você cria a repetição, ele traz sobre o pertencimento. A recompensa que aquilo vai te trazer para você manter aquele hábito vivo. Por que que uma pessoa sustenta um hábito? Porque ela quer ser reconhecida, ela quer fazer parte, ela quer ser importante, porque ela quer resultado. Certo? Então, por que que eu vou manter o hábito todo dia do aterramento? Porque quando eu me aterro, eu sou mais calma. Quando eu sou calma, eu sou reconhecida como uma boa líder. Uma líder que mantém ali a sanidade, que não surta. Então, eu vou manter meu aterramento todos os dias, porque eu quero ser reconhecido como uma líder resiliente. Ou seja, o ganho é maior do que só aquilo de você parar e se acalmar. E aí vem o terceiro ponto, que é uma regra clara. Quando não tem uma regra clara, gera confusão, desorganização. Então, as regras não precisam ser rígidas, elas precisam ser fáceis de entender, fáceis de aplicar, fáceis de fiscalizar. Burocratizar à toa vai ferrar tudo. Tem que ser fácil, mas ao mesmo tempo que organize. Então, a reunião ali só vai acontecer quando tiver uma pauta, um objetivo claro e um resultado que a gente quer sair. Sentar e falar por falar não adianta nada. Só cria uma burocracia. Então, como que isso se encaixa? A repetição cria ali o músculo do comportamento. O pertencimento cria a vontade, a recompensa. E a regra clara cria a forma que você vai fazer. Então, você gera, repete, 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 para ficar no modo sobrevivência, para ficar no modo automático. Tem clareza que aquela recompensa vai te gerar um pertencimento de alguma forma e cria uma regra clara, uma forma, um jeito padrão, uma coisa replicável, uma coisa fácil de ser feito. Porque qual que é a maior bolada aqui? Se você repete sem o pertencimento, sem saber a recompensa do pertencimento, vira uma obrigação. Vou repetir só por obrigação, isso cansa, você não consegue manter. Se você quer pertencer, quer gerar aquela recompensa sem ter as regras, fica confuso. Aí, falando no meu mundo sistêmico, você fica buscando aprovação externa, fica buscando o amém do outro, fica buscando ser vista pelo outro. E quando você cria uma regra por criar, sem repetir, sem nada, vira burocracia, documento bonito que ninguém segue. Certo? Então, eles andam em conjunto, é a repetição, o pertencimento, que é a recompensa, com a regra clara. Faz sentido? Então, um detalhe importante é criar a repetição com o ritual, com uma frequência, e juntar tudo, a repetição, o pertencimento, com a regra. Deixar fácil o hábito bom, o que vai repetir. O hábito ruim, você deixa ele difícil, aumenta o atrito ali para fazer. E crie um plano de proteção do e se. Basicamente, é mais ou menos isso. Então, como que a gente coloca em prática ali, que acho que ele traz no final do livro, para fechar aqui o guia prático da aplicação. Você define a rotina, testa, descobre a recompensa real daquela rotina,
isola ali a deixa, né, o gatilho ali, a hora, o lugar, a emoção, a pessoa, a ação que faz aquilo, desenha uma rotina alternativa do e se, criando o plano. Se acontecer tal coisa, eu vou fazer tal coisa. Ou seja, é o hábito que eu quero mudar, a rotina que eu faço hoje, como que eu deixo mais comum, qual que é a recompensa, a rotina que eu vou substituir e o plano B do IC. E precisa medir isso. Basicamente é isso. Como não temos um monte de gente para debater, eu fui falando, fui fazendo a aula do livro, né? Mas espero que tenha gerado insight. Virou. E eu só queria acrescentar sobre o capítulo 9 ali também, que ele fala sobre a questão da crença e da, das mudanças que acabam se tornando duradouras, e ele também fala de uma questão sobre o poder de você estar no meio daquelas pessoas que têm o mesmo objetivo que você, né? Por A exemplo, ambiência. a ambiência, isso, né? A importância de você estar em grupos, em comunidades que têm os mesmos objetivos e focos que você. Por exemplo, eu quero ter o hábito de corrida, é um exemplo. Então, eu vou andar com pessoas que gostam também desse mesmo estilo. Eu quero andar de bicicleta. Eu vou andar com pessoas que gostem desse mesmo hábito. E assim por diante. É uma forma também de te motivar a você cumprir essa rotina e te dar também uma disciplina, uma constância maior de você manter esse hábito. Perfeito. Um exemplo muito claro disso da ambiência, por exemplo, de academia e tudo mais. Por que que aquele Jim Hatch ali, que é o aplicativo que você faz o check-in, é um aplicativo que você faz o check-in toda vez que você faz atividade física. Aí as pessoas criam um grupo e cria-se uma competição de, né, quem tem lá o maior check-in. Por que que isso funciona muito para quem está querendo criar o hábito? Primeiro, porque gera essa competição saudável, o ser humano por si só é competitivo. Uhum. Segundo, porque você vê todos os dias ali o seu check-in sendo feito, então você tem a recompensa de se sentir bem daquilo. E Uhum. terceiro, porque você cria a ambiência das pessoas que fazem. Você fala com pessoas que estão fazendo, você vê pessoas que estão fazendo, uma vai motivando a outra. Você está em situações, em lugares, em aplicativos, em situações que falam sobre aquilo. Se você quer criar o hábito de ir na academia e está rodeado por pessoas que não têm este hábito, você muito dificilmente vai criar o hábito, porque as pessoas vão recompensar o não ir. Elas vão apoiar, é porque é difícil mesmo, não, não dá mesmo, nossa, não tem tempo, não, quero descansar. Agora, experimente estar em um grupo de pessoas que vão todos os dias. É mais ou menos isso, a ambiência. Ótimo, muito bom. Quer complementar com alguma coisa? Não, Deu para gerar algum insight? Relembrar do livro? foi ótimo. Maravilhoso. É muito bom. Você viu exatamente esse livro foi sensacional para mim hoje. Aí, ó, você caiu como uma luva. Faz todo sentido relembrar algumas coisas, né? Gera alguns insights. Sim, com Então tá bom. certeza. Foi um prazer te conhecer, Rafa. A O Rafa, Apareça. prazer foi meu. a Rafa não falou, mas ela é uma pessoa que seria um exemplo incomparável sobre essa questão de alteração de hábitos. É, Tem muitos choques na minha mente. Por exemplo, eu estava numa época que eu saí, pedi demissão da empresa, do setor administrativo, fiquei bem depressiva e ganhei muito peso. E ficava naquilo, cheguei a 113 quilos, não saía daquilo, resmungando, não conseguia amarrar um tênis, não conseguia fazer minhas necessidades básicas diárias. E
E aquilo foi me incomodando, me incomodando, me incomodando, até que um determinado dia eu cheguei e falei para mim mesma que não adianta eu reclamar, que precisava tomar uma atitude. E com isso eu comecei a fazer os exercícios. Eu não gostava de musculação, academia. Então eu procurei algo que me motivasse, me cativasse e me desafiasse, porque eu sou uma pessoa que sou movida a desafios. Eu descobri isso, né? Boa. Então eu procurei algo que se enquadrasse dentro dessas questões que eu gosto e me identifiquei com o CrossFit. E desde então já estou no ano e pouquinho na garra e perdendo Boa, peso. parabéns. Associei ao jejum também, não sou mais refém da comida. A Débora até briga comigo, ai, que você fica passando fome aí, eu também tenho que passar. Eu falei, é um trabalho mental que eu tô fazendo comigo mesma, porque eu tinha compulsão alimentar. Então, hoje, eu sinto que eu não sou mais refém da comida. Isso, para mim, é uma grande Boa, conquista. E é o que eu tenho feito parabéns. também para mudar alguns hábitos que têm me incomodado. É o que você falou, são os gatilhos, identificar o que te incomoda e você se movimentar para modificar, porque só depende de você mesmo. Ninguém vai pegar na sua mão para fazer. É igual o do meu peso, ninguém ia pegar na minha mão para fazer. A Dé estava ali para me ajudar com a questão, eu te ajudo se você precisar, mas e aí? A iniciativa era minha e eu tomei essa iniciativa. E como venho tomando em outras também, no dia a dia. Parabéns, arrasou. Obrigada. Isso é autorresponsabilidade, Com tomada de certeza. decisão. Quando a E gente toma uma disciplina decisão, também, né? Porque você tem que criar disciplina com a sua rotina. E é, é o que faz você ter o hábito também. a disciplina ela nasce de uma tomada de decisão, Uhum, senão não vai manter. Por sim. que que nasce de uma tomada de decisão? Porque uma tomada de decisão de verdade, ela não tem justificativa. Você toma a decisão e pronto. Aí nascem as ações, que vai nascendo as disciplinas e os ajustes de rota para você seguir aquilo. Uhum, Tá de verdade. parabéns. Arrasou. Obrigada. Obrigada. Meninas, muito obrigada por participarem, senão eu ia gravar sozinha, mas eu ia gravar, porque o meu compromisso está aí, né? Uhum, Vamos ver se no próximo as pessoas voltam e participam, porque o último foi tão gostoso. Vamos motivando lá no grupo e vendo se o pessoal participa, que o próximo é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Eu já li 2 vezes esse livro. uhum. Faço aula dele. É assim, não tem. Para mim é uma mini faculdadezinha ali de comunicação. Ele é muito, muito importante para qualquer pessoa que quer se comunicar melhor. Foi com Então, ele que eu aprendi a vender. não, mas ajuda demais. Ele ajuda demais. Ele cria empatia, influência, é tudo de comunicação. Ele é de prateleira mesmo. Vamos fazer, acho que na segunda semana de abril, o debate. Vou colocar lá no grupo. E aí eu espero vocês lá. E espero as pessoas que vieram no outro. Vamos tentar começar a juntar, né? Para ficar mais gente nos debates. A sua parte Beijo. você está fazendo, agora é esperar que elas façam a dela, né? 50% de cada um, é Com sobre isso. Eu não certeza. posso entrar na salvadora. Eu coloco, eu falo, tem mais de 90 pessoas lá. As pessoas tomam a decisão que querem ler. Quer dizer, elas falam que tomam a decisão que querem ler. Quando tomar a decisão de verdade que quer ler, não vai ter desculpa. Vai fazer acontecer, Uhum, certo? certo. Um beijo, Boa noite, bom bom descanso, descanso. Até boa mais. Boa noite. noite. Tchau, tchau.